Isso eu aprendi. Porque daqui a 20 anos está lá ainda. Estudar pouco, mas todo dia. No Brasil, a coisa mais perigosa que existe é falar, mas todo mundo é assim. Cuidado. O pessoal de direitos humanos que está criticando os americanos lá em Guantánamo foram visitar, os presos estão intactos. Ninguém tocou neles e eles sofreram o pior tipo de tortura que alguém pode ter. Privação do sono. Mas o que faz falta no sono não é o sono em si, é o sonho. Você sabe que falta de sonho pode enlouquecer, pode provocar danos permanentes. E durante esse processo, o que acontece? Você vai dizer, e o conteúdo do que estava aqui? Uma parte vai para o lixo. E não é como no Windows, que antes pergunta, você tem certeza? É direto. E o ponto-chave é esse. Se durante o dia foram abertas algumas portas, cuidado, não foi escrito nada, mas foram abertas as portas. Alguma coisa vem aqui, e isso você não esquece nunca mais. Repito, nunca mais. Agora, isso você pode dizer, isso eu aprendi. Porque daqui a 20 anos está lá ainda. Isso daqui, nunca mais. Professor, o que o senhor aprendeu com os seus quase 100 mil alunos? Duas coisas. Primeiro, que um idiota, no meio de idiotas, pensa que é normal. Portanto, no Brasil, a coisa mais perigosa que existe é falar, mas todo mundo é assim. Cuidado. Eu gostaria muito que, para seus filhos sobreviverem nesse século que vem aí, que vocês conseguissem transformar seus filhos em exceção e não em regra. Segunda coisa que eu aprendi. Na cabeça de um aluno normal, toda noite, o que vai para o lixo? As aulas. E o que vai para a memória permanente? As abobrinhas. Se seu filho tem uma aula de geografia fantástica, e no meio da aula o professor de geografia contar uma piada, depois de 3 meses, o que ele lembra da aula? Da piada. Isso não é um defeito. Isso é uma consequência, sabe do quê? Do fato de que quem decide o que vai para o lixo e o que vai para a memória permanente não é uma rotina racional, é uma rotina emocional. Moral da história. Vocês já notaram que tem matérias que as crianças aprendem e matérias que eles não aprendem? E você vai olhar as que eles aprendem, o professor é simpático, e aquelas não aprendem, o professor é antipático. Então não é a matéria em si, é a carga emocional que é colocada em cima disso. O professor tem que ser simpático. Não tem aquele papo do professor, não, porque eu ensino, mas comigo nem mais. Não, senão não é professor. Como é que eu faço para que, em vez das aulas irem para o lixo, as aulas vão para a memória permanente? Eu não descobri nada. Quem descobriu isso sem querer, repito, sem querer, foram 4 engenheiros. Há 60 anos atrás, 4 engenheiros resolveram fundar um cursinho. 4 engenheiros. Não tinha nenhuma pedagoga no processo. Ao montar o cursinho, se defrontaram de cara com um problema. A primeira aula é em março, o vestibular é em dezembro. Se aquela aula que foi dada em março for parar no lixo, não é em dezembro que o cara vai recuperar. Agora, qual é a principal característica de um engenheiro? O engenheiro é alguém que recebe um treinamento para quê? Para resolver problemas. Todo problema de engenharia é um problema. Agora, o que o engenheiro faz para resolver o problema? Determina quais são os parâmetros do problema. Como é que o engenheiro conta história para o filhinho dormir? Sejam 3 porquinhos, P1, P2 e P3, e um lobo mau, L índice M. Ou seja, ele determina antes os parâmetros. Esses caras diagnosticaram o problema. Falou, e agora, como é que eu faço? Se toda noite o que foi dado durante o dia é desmanchado durante a
noite. E cuidado, hein? Gente, estou falando em ritmo circadiano. Isso é um processo que acontece toda noite. E à noite, o teu cérebro e o teu corpo é vampiro, vira uma outra coisa. E funciona. Deixa eu ver a quantidade de cabelos brancos que tem por aqui. Tem alguém aqui que toma Lipitor? É um remédio contra o colesterol alto. Sabe qual é a primeira recomendação? Dessas estatinas todas? Tome à noite. Porque se você tomar de manhã, não serve para nada. É só o metabolismo noturno que faz com que aquilo tenha algum efeito. O que esses engenheiros descobriram? Um slogan de 4 palavras. 4. Eu tomei a liberdade, depois de entender o porquê, de acrescentar a 5ª. Aula dada é aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. Tão simples. Estudar pouco, mas todo dia. Os meus alunos no cursinho estudam todo dia. Os coitados não estudam pouco, porque descobriram que jogaram na lata do lixo pelo menos 7 anos de escola, e agora em 10 meses vão ter que estudar muito. Mas se seu filho está numa escola regular, é só criar nele o hábito de estudar todo dia. Se seu filho assiste aula de manhã, ele estuda à tarde. Se seu filho assiste aula à tarde, tem que estudar à noite. E não na manhã seguinte. Antes que se passe uma noite de sono. E se algum de vocês assiste aula à noite, vai ter que dormir 40 minutos mais tarde. Senão você está jogando as aulas na lata do lixo. Porque quem está falando é alguém que fez todo o curso de física na USP à noite, porque de dia eu tinha mulher e filha para sustentar. E eu estudava à noite. Aliás, eu assistia aula à noite. Depois ia para casa estudar. Falei, eu vou arrumar 40 minutos. Desligue a TV. Quebre a TV. A hora que você quebra a TV, teu dia passa a ter 30 horas. É o maior ladrão de tempo que existe. Não, mas mesmo assim, leva o livro para o banheiro. Mas você vai ter que dormir mais tarde. Agora, cuidado, hein? Antes que se passe uma noite de sono, ou antes que se passe um longo período de sono. Porque se seu filho assiste a aula de manhã, almoça e dorme 15 minutos, esses 15 minutos são renovadores. Agora, tem jovens aí que chegam em casa, almoça, dorme que nem um porco a tarde inteira, acorda todo embaçado, que parece que tem algodão no cérebro. As aulas já foram parar no lixo. E o pior de tudo é que não acorda porque está na hora. Acorda, porque senão vai perder rebelde, malhação. Ou seja, além de querer virar um idiota, quer virar mau caráter. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Porque eles veem aqueles adolescentes, acham que são estudantes, não percebem que são atores. Aí eles pegam esse modelo como um modelo de escola. Vocês não sabem o que professor de colégio sofre. Nós no cursinho, nós estamos no paraíso. Eu dou aula para salas de 200 alunos. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu já dei aula para 600 alunos. Dei 3 aulas com 200 alunos cada uma. 200 anjos. Agora, no colégio, na escola, tomando rebeldes como modelo, é horrível. Há alguns anos eu cometi a besteira de dar aula no colégio. Como me arrependo. No meio de uma aula, ter que parar uma aula e falar, vocês duas aí, dá para parar, por favor? Sabe o que eu escutei? Ai, professor, a gente estava só conversando. Falei, como só conversando, sua deficiente mental? Sua imbecil crônica. Sua cretina patenteada. Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Ai, professor, o senhor está estressado. Eu dando uma aula, todo mundo prestando atenção, quando eu viro, está uma menina assim. Falei, filha, se liga, vai, presta atenção. Ai, professor, hoje não dá, estou na fossa. Falei, você está o quê? Ai, professor, estou na fossa, meu namorado me largou. Falei, fez bem. Fez bem porque se teu namorado não tivesse te largado, você correu o risco de casar com ele, ter
ter filhos e propagar o gene da estupidez gerações afora. Alguém que assiste ela assim não pode se reproduzir. Você vai poluir o pool genético da humanidade. Não sabe o que é isso? Rebelde, malhação. Há alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, o coordenador do Angus chegou para mim e falou: Pia, você se importaria se a Rede Globo interrompesse tua aula 8 minutos? Que a Rede Globo é assim, 8 minutos. Eu falei: não, tudo bem. Porque era 15 de outubro, que é o dia do professor, eles queriam homenagear um professor. Então entraram na minha sala. No meio da aula, luzes, câmera, ação. Entra toda a parafernália da Globo, a Ana Maria Braga, e no monitor veio o Louro José. Inteligentíssimo, o Louro José. Aí a Ana Maria ficou lá, fez pergunta, conversou comigo, conversou com os alunos, ficou 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Derrubou a entrevista no estúdio, derrubou tudo, só ficou lá. Porque o ponto estava dizendo: fica aí que o Ibope está subindo, fica aí que a audiência está subindo. Porque sabe que a televisão é movida a audiência. Por quê? Porque dezenas de milhares de mães estavam vendo 150 alunos se comportando como seres humanos. Tanto é que uma hora que o Louro José estava falando com não sei quem no estúdio, em off, a Ana Maria virou para mim e falou: Pierluigi, quantos alunos tem nessa sala? Eu falei: 150, é pequena. Ele olhou para mim e falou: nossa, mas tão educados. Eu falei: Ana Maria, aqui é a escola de verdade, aqui não é malhação. Naquela época tinha malhação. Eu falei: aqui não é a escola da novela, tinha uma novela na época, Mulheres no Cio, uma coisa assim, que eles passavam mais tempo sentando. Como que era? Mulheres Apaixonadas. Tinha mais tempo em volta de uma piscina do que... Não, e depois eles passavam no vestibular depois. Passavam o dia inteiro na piscina e depois passavam no vestibular. A escola é verdade. Agora, eles usam isso como modelo. Isso é perigosíssimo. Tomem cuidado com o que seu filho assiste. Viu? Tome muito cuidado com isso. Agora, na realidade, criar o hábito de estudar todo dia. Tanto você deve criar esse hábito, quanto criar esse hábito nos seus filhos. Se você pegar uma criança de 4 anos, você tem que chegar para ele e falar: filho, você já escovou os dentes? Agora, pega uma marmanja de 17 anos, não só você não precisa cutucar, como se faltar água em casa, ela vai na geladeira, pega a água mineral na geladeira e escova os dentes com água mineral, porque aquilo que era uma obrigação virou uma necessidade. Por quê? Porque criou um hábito. Se alguém tiver filho nenê, que dorme no colo ainda, faz dormir nesse ritmo, e dá tempo de falar: aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada. Quanto menor, melhor. Criar o hábito de estudar todo dia. Segunda coisa, extremamente importante, que é papel dos pais também, entre outras coisas, é arrancar um pouco o seu filho do mundo virtual. Ontem, quando foi? Segunda-feira, segunda-feira, quando deu 8 horas, os alunos saíram no pátio, voltaram para a sala de aula, e na aula que eu ia dar, às 8 horas, um monte me olhou espantado e falou: professor, a lua. Falei: o que tem a lua? A lua. Falei: e o que tem a lua? Falei: dá para ver a lua. Falei: sim, claro, é quarto minguante. Falei: mas de dia? Falei: como de dia? Você nunca viu a lua de dia? Não. O cara nunca, te juro, o cara chegou e falou: mas a lua não aparece só à noite. Sabe o que é isso? Eles passam horas na frente da TV, horas na frente do game, horas na frente do computador, com esse maldito MSN. Eles perderam contato com o mundo real. Eles não sabem mais o que é o mundo real.